O Sindicato dos Professores preparou um material para esse segundo semestre de lutas que vai demonstrar nos mínimos detalhes como a PEC 287A, da reforma da Previdência, vai impactar na vida da categoria, na nossa vida de professor e de orientador educacional. Então fique atento a esse vídeo e veja como que essa PEC do mal vai interferir na nossa aposentadoria nos próximos dias já. Para que a gente entenda os impactos da PEC 287A na nossa vida, é preciso compreender como que funciona a regra atualmente. Para isso, nós preparamos alguns quadros que nós vamos ver agora a diferença entre as duas regras. Atualmente, para se aposentar, nós temos aqui esse quadro que apresenta a aposentadoria dos orientadores e dos professores. Observe que o orientador, para se aposentar, ele precisa ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. Já a orientadora vai precisar ter 55 de idade com 30 de contribuição. A regra do professor é um pouco diferente porque a gente tem uma diferença de 5 anos a menos. E aí nós teríamos a seguinte condição: o professor se aposenta aos 55 anos de idade com 30 de contribuição. E a professora se aposenta com 25 de contribuição e 50 de idade. Isso para a gente ter o regramento de idade e tempo de contribuição. No caso das condições salariais, vai depender de quando que esse professor e orientador ingressou na carreira. A paridade que vocês viram aqui também nessa tabela expressa justamente isso, né? São os condicionantes para que a gente tenha uma aposentadoria perfeita, digamos assim, né, em que o mesmo aposentado você continua ligado à sua categoria e aposenta, portanto, com um salário que vai acompanhar o desenvolvimento da sua carreira. Depois a gente entra mais, né, nesse detalhamento de regra. Agora vamos ver o que a PEC 287 está propondo fazer com a aposentadoria. Quando ela estiver totalmente implementada, e aí a gente tem esse outro quadro aqui, né, que vai apresentar a seguinte situação. O tempo de contribuição vai cair para todos os casos, né? Tanto o professor quanto o orientador teriam que contribuir 25 anos. E o que parece ser bom, na verdade, não é, porque esse tempo de contribuição mínimo de 25 anos leva a uma conta que é feita para que você tenha uma aposentadoria a apenas 70% sobre a média das contribuições que você fez ao longo da vida. E impõe uma nova idade, né? No caso, os orientadores, o orientador terá que ter 65 anos de idade para se aposentar. Já a orientadora, 62 anos. E no caso dos professores, eles colocaram ambos os sexos, né? Homem e mulher, professor e professora, para se aposentar com 60 anos de idade. Então, nessas condições, o professor com 25, o orientador com 25 anos de contribuição, se aposenta, mas sem as condições salariais que tinha no atual regramento, porque para manter a paridade nesse cenário é preciso completar idades e tempos de contribuições pela regra atual que nós vamos detalhar nos próximos exemplos que vamos dar aqui. Vamos ver agora como que vai funcionar a regra de transição. Como nós já havíamos dito, a regra de transição criou algumas condicionantes que terão que ser cumpridas pelos trabalhadores. Uma delas é esse quadro, né, que nós estamos apresentando agora, em que as idades são progressivas e a cada ano nós teremos uma idade específica para cada uma das situações. Professor, orientador, enfim. Vamos pegar aqui o caso da professora, porque corresponde às professoras a 80% da nossa categoria, que já exemplifica bem como que esse quadro evolutivo das idades vai acontecer. Veja bem, nós temos aqui uma regra padrão, no início, aliás, lá no final dessa PEC, o orientador, para se aposentar, terá que ter 65 anos de idade, a orientadora terá que ter 62 anos de idade e professor e professora 60. Mas, como eu disse, o quadro é evolutivo. Até 2019, para se ter ideia, a professora, para se aposentar, vai poder continuar se aposentando aos 50 anos de idade. E, quando chegar em 2020,
essa idade será acrescentada em um ano. Então, para se aposentar em 2020, a professora terá que ter 51 anos. É claro que além do tempo de contribuição que a gente vai falar daqui a pouquinho. A partir de 2020, a cada 2 anos, as idades serão aumentadas em um ano. Então, nós temos a seguinte situação, né? Em 2022, a professora, para se aposentar, terá que ter 52 anos de idade. Em 2024, a professora, para se aposentar, vai ter que ter 53 anos de idade. Dessa forma, a idade de 60 anos será exigida para a professora a partir do ano de 2038, já no final aqui dessa tabela progressiva das idades. De forma diferente, vai ocorrer, né, esse tempo máximo para os outros casos. É o caso, por exemplo, do professor, em que a idade de 60 anos já será exigido muito antes, no ano de 2028. No caso do orientador, a idade de 65 anos passa a valer a partir também de 2028. E no caso da orientadora, a idade de 62 anos passa a valer a partir de 2032. Então, essa progressão das idades marca de forma agressiva essa transição, porque impõe para todos os trabalhadores idades diferenciadas e condições para se aposentar na sua remuneração também diferenciada, porque, para se ter uma ideia, no caso das professoras, nós estamos falando de um aumento de idade de 10 anos. Então, as professoras, nesse quadro evolutivo das idades, para essa PEC, terão que trabalhar mais 10 anos para alcançar, no futuro, a sua aposentadoria. Nós vamos agora ver alguns casos que vão ilustrar melhor como é que fica, então, essa aposentadoria. No entanto, é bom lembrar o seguinte, nós temos dois tipos de situações. Os servidores contratados até o dia 31 de dezembro de 2003 terão um tipo de regramento. A gente vai ver agora nos casos. E os servidores que foram contratados a partir de 1º de janeiro de 2004 têm uma outra regra. E a situação, eu diria que não é tão pior, em função da gente, em 2015, ter barrado aqui na Câmara Legislativa a aprovação daquela lei que o Hollenberg encaminhou, criando uma terceira situação de servidor contratado. Senão, o professor que nos assiste agora, que foi contratado do meio do ano de 2015 para cá, já teria uma terceira situação previdenciária. Ao longo das explicações, a gente vai entrando um pouco nesse detalhe. Bom, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui este caso, que é o de uma professora que tem 49 anos de idade. Ela já contribuiu 25 anos, como a gente está vendo aqui. Como é que fica isso se a emenda constitucional for aprovada agora, né? Ela não tem ainda a idade necessária para se aposentar. E a lei, a PEC, está dizendo que ela pode se aposentar parcialmente pela regra atual. Bom, o que ela vai dizer? Que em 2018, que é quando ela vai completar a idade, ela vai poder se aposentar aos 50 anos. Isso vai acontecer, inclusive, com quem for se aposentar até 2019, como nós vimos naquela tabela progressiva das idades, porque ela já completou o tempo de contribuição. Vocês devem ter ouvido falar da história do pedágio dos 30% sobre o tempo de contribuição. Neste caso, nós não vamos aplicar o pedágio, porque ela já tem o tempo de contribuição e é a primeira coisa que tem que ser observado quando vai se calcular agora, quando que o professor, a professora, quando que nós temos aí uma professora com 49 anos de idade completando 50 em 2018 e 25 de contribuição. Quando ela completar essa idade, ela pode se aposentar, porém, por estarmos numa regra nova, a 287A, nós teremos, no caso dessa professora, a perda da paridade, porque para se aposentar antes da idade da nova regra, que vai exigir das professoras 60 anos de idade lá na frente, como nós já tínhamos visto, ela terá que abrir mão, para se aposentar em 2018, da sua paridade. Nesse caso, como que fica o seu salário? O seu salário será calculado com as últimas contribuições que ela fez, na verdade, as contribuições realizadas de julho de 1994 até agora, vai ser feita uma média, uma atualização do cálculo, uma média,
e em que ela terá direito a 100% dessa média. Fazer isso significa reduzir o salário da professora. Não ter a paridade na sua condição salarial significa que quando a sua categoria tiver reajuste salarial, ela não terá. Os reajustes salariais de um professor que se aposenta sem paridade segue uma regra própria e, normalmente, ao longo do tempo, faz com que ele fique com um salário bastante defasado em relação à carreira ativa. Essa mesma professora, se quiser se aposentar com paridade, terá que aguardar completar a idade de 60 anos. Ela até pode, portanto, se aposentar com paridade, mas nesse caso, ao invés de se aposentar em 2018, teria que trabalhar até o ano de 2028 para continuar tendo as mesmas condições salariais que a sua categoria que está na ativa, ou seja, é uma regra, a 287A, que foi criada para tirar do professor, da professora, a condição da paridade. Isso falando, portanto, dos servidores contratados até 31 de dezembro de 2003. Então, nós vamos agora ver um outro caso muito parecido, mas que tem resultado um tanto diferente. Vocês podem observar aqui nesse quadro que a professora também tem os 49 anos do primeiro caso. Porém, o tempo de contribuição dela é bem menor, 19 anos. Como eu disse antes, a primeira coisa que você tem que fazer para entender a regra de transição é ver quanto tempo de contribuição já foi feita. No caso, ela fez 19 anos, precisaria ter 25 anos para não ser aplicado o tal do pedágio de 30%, mas ela não tem. Faltam 6 anos para completar 25 anos. Então, eu vou aplicar 30% nos 6 anos que faltam e aqui arredondando, nós estaríamos aumentando o tempo de contribuição dela, passa a ser, a partir da emenda constitucional 287A, de 8 anos. Com isso, calculando a partir de hoje, nós teríamos uma professora que, pela regra atual, ela até se aposentaria em 2023. Mas, com a regra nova, a aposentadoria dela muda para o ano de 2025. E isso acontece justamente porque foi aplicado no seu perfil o pedágio de 30% sobre o tempo de contribuição. Para esse tipo de aposentadoria, naquele quadro que nós vimos anteriormente de progressão das idades, ela vai ter cumprido o quesito idade para o ano de 2025, né, que é pela nova regra, ou seja, ela muda o ano da sua aposentadoria, porém continua com o mesmo problema no primeiro caso. Esse tipo de aposentadoria vai fazer com que ela fique sem a paridade. E aí, da mesma forma, para que ela mantenha a paridade, ela teria que abrir mão de se aposentar em 2025 e aguardar completar a idade de 60 anos para aí sim poder se aposentar com paridade, já que ela é uma servidora também, nesse exemplo, que ingressou na carreira até 31 de dezembro de 2003. A gente trouxe aqui para vocês um exemplo muito claro de como que fica a aposentadoria do servidor que foi contratado a partir de 2004. Imaginemos que uma professora tenha sido contratada no ano de 2004 e que ela tenha, neste ano, 25 anos de idade e não tenha feito nenhuma contribuição anterior, zero de contribuição. Bom, hoje, né, em 2017, ela está com 38 anos e já contribuiu 13 anos. Digamos que, portanto, a emenda constitucional 287A seja aprovada no Congresso Nacional, o que vai acontecer com essa professora? Pela regra atual, ela iria se aposentar em 2029, aos 50 anos de idade, com 25 anos de contribuição. Mas não é isso que vai acontecer com a aprovação da PEC. Então, o que acontece? Eu vou pegar o tempo que falta de contribuição dela a partir da aprovação da PEC e acrescentar o pedágio de 30%. Com isso, o tempo de contribuição dela deixa de ser 25 anos ao longo da carreira e passa a ser de cerca de 28 anos e meio. E ela não pode se aposentar, portanto, antes disso, né? E para vocês entenderem agora, o que vai acontecer? Ela vai estar com esse tempo cumprido, ou seja, terá
contribuído 28 anos e meio somente em 2032, quando ela vai estar com 53 anos de idade, porém, em 2032, ela não vai poder se aposentar com a idade de 53 anos que ela vai ter. E aí eu vou até pedir para abrir aqui agora aquela tabela de progressão das idades que nós já conversamos anteriormente sobre elas. Observe que no ano de 2032, ela teria que ter 57 anos de idade para poder se aposentar, e ela não vai ter. Então, vai ficar uma coisa trágica, né? Para não dizer que é cômica, né? Mas ela vai correr atrás da idade e a idade vai se afastar dela. E aí no ano de 2036 ela vai ter os 57 anos de idade, mas no ano de 2036 a idade exigida é de 59 anos. Podem conferir aqui naquela tabela progressiva das idades no caso de uma professora. Somente a partir do ano de 2039 é que ela alcança, então, a condição de poder se aposentar. Ou seja, ela vai ter, de qualquer forma, que aguardar os 60 anos para se aposentar. E não para por aí, né? Como nós tínhamos falado anteriormente, os professores que foram contratados a partir de 2004 têm o cálculo feito por percentual na composição salarial. Então, com 25 anos de contribuição, quem entrou a partir de 2004 tem direito a 70% da média salarial das suas remunerações. Nesse exemplo que nós estamos vendo aqui, a professora contribuiu durante 35 anos, mas só vai levar 87,5% da sua média de contribuições para a sua aposentadoria. O que ocorre para que ela possa levar 100%? Para ela levar 100%, ela teria que trabalhar até 2044, quando ela, nesse exemplo, teria 65 anos de idade e, portanto, alcançaria 40 anos de contribuição. Aí ela poderia levar 100% da média, né? E quando a gente está falando em média, nós estamos falando sempre do servidor que não vai estar mais, a partir de 2004, vinculado às remunerações e reajustes ligados à carreira. Então, é preciso que a gente entenda que essa professora foi acrescentado a ela não só mais 10 anos, como em exemplos anteriores. No caso dela, para ela alcançar os 100% da média, essa professora terá que trabalhar 15 anos a mais do que era esperado inicialmente e que nós teríamos pela regra atual. Também tem uma coisa que é importante destacar, gente. O nosso departamento jurídico já fez algumas avaliações sobre as condições de regra de aposentadoria para quem foi contratado a partir de 2004. O Distrito Federal já deveria ter implementado a política e a condição de opção do servidor contratado ter uma previdência complementar. Então, no nosso entendimento, como o Distrito Federal ainda não fez o Instituto de Previdência Complementar, onde faz a opção, em tese, pelo menos em tese, esse professor, e até mesmo nesse exemplo que nós demos, ele poderia se aposentar pela regra de paridade. Isso certamente, quando nós alcançarmos servidores nessas condições, o tempo é muito recente, ainda de 2004 para cá, se o Distrito Federal não tiver feito, nós teríamos um bom debate aí jurídico lá na frente, por conta da falta de desdobramento da legislação vigentes para os contratados de 2004 para cá. Como vocês podem ver, a PEC 287A acaba com a nossa aposentadoria, acaba com a paridade, acaba com a condição salarial, portanto, do professor na hora da aposentadoria. Então, são danos extensos, tanto para quem ingressou na carreira antes de 2004, quanto quem entrou a partir de 2004. É preciso ficar claro que os prejuízos são idênticos. Se nós não fizermos nada durante o processo que discute a aprovação desta PEC, nós não vamos conseguir impedir. Por isso, a CUT, a CNTE e os sindicatos dos professores, com os demais sindicatos do país, vêm para um segundo semestre de trabalho e de luta, sobretudo de luta. Nós podemos impedir a aprovação dessa PEC, que vai tirar
a nossa condição de aposentadoria. Eu sei que para o professor que já trabalhou muitos anos e está aí aguardando apenas a idade de 50 anos no ano que vem ou daqui 2 anos, parece que essa PEC no começo não vai atingi-lo, porque até se permite aposentar, mas se permite aposentar trocando ou te chantageando a perder a paridade. Então, professor, orientador e orientadora. Esse vídeo, ele traz vários esclarecimentos, precisa ser analisado e você vai poder colocar a sua situação a partir dos exemplos que foram aqui colocados. O Sindicato dos Professores vai estar fazendo diversos encontros e visitando as escolas para estar conversando sobre as regras que a 287A vai nos impor se for aprovado. Então, é preciso participar, é preciso ler, é preciso estar atento para os momentos de luta que nós teremos nesse segundo semestre. A categoria unida poderá e vencerá esse que é um dos maiores desafios hoje colocados para a classe trabalhadora: garantir a continuidade da regra de aposentadoria, garantir a previdência social que foi construída com muita luta ao longo de mais de 100 anos de lutas da classe trabalhadora no Brasil.